Estamos iniciando o nosso projeto Vigiar, que está calcado em cima do versículo no Apocalipse 3:11, que diz: venho sem demora. O objetivo deste ministério, deste projeto Vigiar, o objetivo é alertar o povo de Deus para os sinais evidentes e iminentes da volta do Senhor Jesus. Nós entendemos que nós somos a geração que vai ver a volta do Senhor Jesus. E o objetivo deste ministério, ou deste projeto Vigiar, o objetivo é advertir a igreja, admoestar a igreja para estar preparada para os grandes ataques que a sã doutrina já está a receber. Estamos vendo que a apostasia, chegamos naqueles dias de que o apóstolo Paulo falou, nos dias da apostasia. E ele menciona que essa apostasia seria resultado do desvio da verdade. Os nossos teólogos estão embrenhando em uma falácia, uma mentira. Perdoem a dureza. Os nossos teólogos estão aceitando como verdade uma fábula de que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, desviando o ouvido da verdade, dando ouvido à fábula. E o grande mal que está acometendo a sã doutrina, existe um terreno comum que se chama a evolução biológica, a antropologia evolutiva. A relativização da Bíblia. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis não são literais, segundo esses teólogos. Por quê? Porque foram ludibriados. Nós voltaremos a falar mais tarde sobre alguns dados científicos de uma terra jovem, da confiabilidade do relato bíblico. Então nós estamos vivendo os dias da apostasia, e o grande ataque é o primeiro ataque à palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus, eles dizem. A Bíblia não é a palavra de Deus. E nós já estamos assistindo, que nós estamos vendo que nós temos que fazer a opção. Ou nós vamos ficar com o que Jesus diz, ou com o que esses teólogos dizem. Sobre aquele episódio dos dois discípulos desanimados que estavam a caminho de Emaús. Era o terceiro dia. Jesus já havia ressuscitado, eles tinham ouvido falar, mas não tinham visto Jesus. E naquela tarde, a caminho de Emaús, os dois desanimados andavam cabisbaixos. Quando então um estranho se aproxima deles, dizendo o que eles estavam conversando. E eles falaram dos últimos acontecimentos, e aquele estranho pergunta quais? Jesus, Nazareno, varão, profeta, homem de Deus, operando sinais e maravilhas, e nós pensávamos que ele fosse restaurar Israel. Se bem é verdade que já faz 3 dias, algumas mulheres disseram que ele havia ressuscitado, mas nós não vimos. Aí então Lucas relata, no versículo 24 e 25, Jesus diz assim: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram.
porventura não convinha que o Cristo, o Messias, padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, o Pentateuco, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Já se conhece então o resultado, aqueles três agora se aproximam naquele cair de tarde em Emaús, e aqueles dois falam para aquele estranho: para agora, Jesus, não é? Fica conosco, porque o dia já declina. E quando estavam à mesa, naquelas primeiras horas, nos primeiros minutos daquele entardecer já escuro, uma lamparinazinha, uma lâmpada de óleo no velador, aquela luz fraca, mas quando estão à mesa, ao partir do pão e orando, agradecendo a Deus, agora é que eles vão ter a revelação. Eles entenderam que era Jesus e ele desapareceu. Eles voltam, aqueles dois desanimados voltam para Jerusalém, super rapidamente, num pique, chegam lá e os dois ainda falavam, e o nosso coração ardia quando ele falava. Aqueles 11 daqueles 12 quilômetros foram feitos em alguns poucos minutos. E encontram os discípulos reunidos, já apareceu a Pedro, a Maria e tal. Bom, Lucas continua, quando Jesus já está no Monte das Oliveiras, dando as últimas instruções, e nós estamos querendo falar da palavra. Jesus fala a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, Pentateuco, nos profetas e nos salmos. Então lhes abri o entendimento para compreenderem as Escrituras. Em João 10,35, o Senhor Jesus diz que as Escrituras não podem falhar. Nossos teólogos que estão bebendo numa fonte enganosa, eles estão dizendo que as Escrituras podem negar, podem falhar. Os 11 primeiros capítulos são lenda, mito, arcabouço literário. Não foi Moisés que escreveu. Moisés teria compilado. Veja, irmãos, nós temos no nosso meio cristão evangélico pastores aí até de grande influência no meio. Eles têm ascendência até teológica e cultural sobre o povo. O sujeito está dizendo: vamos por hora aceitar que que Moisés escreveu o Pentateuco. Porque acha que Moisés compilou, pegou fontes de outras fontes, o relato da criação, que Moisés não estava na criação. Vamos aceitar que foi Moisés que escreveu. Jesus, em João 5,46, ele fala: se vós não acreditais no que Moisés escreveu, como acreditareis em mim? Jesus diz que Moisés escreveu, eles dizem que não. E estão relativizando a palavra de Deus. Por quê? Porque embarcaram, porque migraram para uma hermenêutica estranha, esdrúxula, não ortodoxa, heterodoxa. Ah, mas a Terra tem milhões de anos.
Está comprovado? Não está comprovado. Nós vamos falar, daqui a alguns dias ou nos próximos blocos, nós vamos falar que a evolução biológica, que a Terra não tem milhões de anos. A Terra é jovem. O relato bíblico, Jesus aceitou como literal. E esses homens estão produzindo um caos. Então a Bíblia, estão relativizando a Bíblia de uma tal maneira, é por isso que nós estamos nos dias da apostasia. E além de outras coisas que vão entrando paulatinamente no meio cristão, englobando até o meio católico. Estão aceitando a evolução biológica, Big Bang, a existência de civilizações extraterrestres com as quais pretendem entrar em contato, e já está previsto um contato aí para 2020, segundo se soube que a NASA teria dito. A operação do erro está a caminho. E nós estamos querendo falar com você, caro irmão, para você não embarcar nessa, para você não entrar nessa. Isso é ensino de demônio. As nossas palavras são duras, mas não são nossas, são do apóstolo Paulo, que profeticamente escreveu isto. Então a relativização da Bíblia, então a Bíblia já não é mais a palavra de Deus. Esses teólogos modernos não creem, por exemplo, que, outro exemplo, Jesus fala uma coisa, eles falam outra. Os teólogos modernos falam que Jonas não poderia ter sido engolido por um peixe. Que aquilo ali é lenda. E Jesus pega uma lenda então para falar, assim como Jesus considerou história. Eles estão considerando lenda. Jesus falou que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim ele também ficaria 3 dias e 3 noites no túmulo e depois ressuscitaria. Não, isso é lenda. Não, isso daqui não é literal. Não, isso daqui não é assim. O ataque está aí. Agora, nós estamos nos dias da volta de Jesus. Veja se esses que defendem estas ideias, se eles falam da volta, da iminente volta do Senhor. Não estão falando. Não estão falando, não falam, porque alguns desta linha já nem creem mais na volta do Senhor. Eles estão dizendo, a um desses teólogos aí, um desses pastores, falando sobre a vinda do Senhor, ele teria dito esta frase: a vinda de Jesus está em um horizonte utópico, é um horizonte utópico. E utopia que se realiza não é utopia. Ele está querendo dizer que Jesus não vem mais. Essa é uma linha que acha que o bem vai vencer o mal, contra toda a evidência escatológica da Bíblia que fala que Jesus vai voltar em um período de extrema angústia sobre a face da terra. Os acontecimentos no Oriente Médio, o Estado Islâmico, Israel cercado, nós estamos vendo sinais e mais sinais, a apostasia, a violência. A volta de Jesus está próxima. Israel é um dos grandes, a volta de Israel é um dos grandes sinais. O dilúvio e Sodoma e Gomorra, 3 grandes sinais. Mas Deus é amor, Deus morreu para salvar, Jesus morreu para salvar todos os homens. Esse universalismo está tomando conta da igreja. Então aquilo que Jesus falou, que o apóstolo João falou no Evangelho, de tal maneira amou Deus o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não tem mais sentido, porque Jesus morreu para salvar todos, todos estão salvos. O Papa Francisco esses dias falou que até
Os ateus que não creem em Jesus são salvos pela morte de Jesus na cruz do Calvário. E nós vamos voltar a falar sobre o Big Bang. Ele aceitou o Big Bang. Fala que Deus não é mágico para fazer instantaneamente. Que Deus teria levado milhões de anos. Negação. Os pontos principais da sã doutrina estão sendo anulados. O sacrifício, a morte vicária de Jesus, que nós pregamos, e a nossa finalidade aqui é falar sobre a negação da cruz. Então o ecumenismo vindo por aí, e é lindo do ponto de vista humano. Todas as religiões falam de Deus. Que ótimo! Como disse o Papa João Paulo II, o muçulmano justo pode entrar no céu sem passar pela igreja. Ele falou isso. Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse Papa Francisco falou que Jesus é um homem que está junto ao glorificado. Nisso está certo. Mas ele fala que Jesus não é um espírito. Ele não entende. Ele não entende, não. Se nós lermos 1 Coríntios 15, 45, Paulo fala assim que o último Adão, o primeiro Adão foi feito alma vivente e o último Adão é espírito vivificante. Então Jesus, para nós, para a palavra de Deus, ele tem dupla natureza, ele é um homem glorificado. Mas ele é Deus, ele é espírito também. Espírito vivificante. O Papa Francisco falou que Jesus não é um espírito. Bem, então nós estamos vendo negação, sobre a negação, da sã doutrina, evolução biológica. O homem não foi feito, o homem vem por um processo evolutivo, e se vem por um processo evolutivo não há queda, por isso que esse Deus se agrada de boas obras. Então a evolução biológica, a Big Bang, a existência de ETs, a igreja pode aceitar os homossexuais, aos quais Deus ama profundamente, mas o amor de Deus é estendido a eles, desde que haja, e eles se achegam ao Senhor em havendo arrependimento. Não, eles têm dons a oferecer. Todo dom que nós temos que oferecer para o Senhor são dons do Espírito em nós. São amados por Deus profundamente. São amados por Deus. Mas o pecado é abominado por Deus. Nós não vamos entrar. Nós não. O cristão verdadeiro, ele ama. O cristão verdadeiro ama o homossexual. Então, olha, ET. Batizar ET, batismo de ET. Será que há vida em outros planetas? Nós vamos ver depois. Big Bang, será que o aparecimento do universo é questão de 13,7 bilhões de anos? Jesus aceitou o Pentateuco como história. Então, você que está nos assistindo agora, é com amor que nós estamos alertando. Fique com a palavra de Deus. A sã doutrina está sendo arrasada. Por isso que a salvação é para aqueles que guardam a palavra de Deus. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Se você se apegar à palavra de Deus, crendo na obra redentora do Calvário, crendo que Jesus é digno de crédito e que esses que estão se deixando levar por ensinos de demônios, apesar da aparência de piedade, Paulo fala, eles têm aparência de piedade, são dóceis no falar. Então, amado telespectador, nós estamos aqui porque o nosso ministério é profético. Nós falamos com angústia, com dor no coração, para aqueles que estão se desviando. Voltem, não se deixe levar por vãs filosofias. Esse saber humano aí que está calcado em cima de uma fábula.
está calcado em cima de uma fábula e ele tem conotações desastrosas para a sã doutrina. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 1:8, se descer um anjo do céu, pregando um outro evangelho diferente deste que eu prego, seja anátema. Estão pregando um outro evangelho. A profecia do apóstolo Paulo está acontecendo, está se realizando com precisão. O Senhor está às portas. Nós somos a geração que vai ver a volta do Senhor Jesus. E daí a importância deste ministério, para que você não seja levado por vento de doutrina. Há muita. O ministro da informação de Hitler, Joseph Goebbels, ele teria dito, se você repetir uma mentira N vezes, ela vai acabar sendo verdade. A Terra não tem 4,5 bilhões de anos. Nós vamos voltar a falar nisso depois. Você sabia que em fóssil, só para informação sua, em fóssil do Tyrannosaurus rex foram encontradas células sanguíneas? Preste bem atenção. Mas um asteroide atingiu a Terra há 65 milhões de anos. Se tivesse acontecido há 65 milhões de anos, essas células não estariam aí, estaria tudo silicatado. Teria virado sílica, fóssil. Essas células sanguíneas, fibras, são evidências de que o dilúvio universal é uma realidade. E Jesus disse que sim, os nossos teólogos estão achando que não. Então, amado, apegue-se à palavra de Deus, dê ouvidos àquilo que nós estamos aqui para ajudar-te, ajudar-lhe a não tomar a direção errada, não se desviar da sã doutrina. Abre os seus olhos, pega a sua Bíblia, glorifica ao Senhor. Falsos profetas estão aos montes por aí, mercadejadores da palavra de Deus, usando a Bíblia para se locupletarem. Isto não anula a sã doutrina, a verdade que ela é estreita, o caminho para a eternidade é estreito. Jesus diz que a porta é estreita e poucos acertam. Nosso objetivo aqui é para que você se alimente da palavra de Deus, para que você não se afaste da cruz. O Senhor Jesus morreu lá na cruz para que você tivesse os seus pecados cancelados, para que você tivesse um novo nascimento, aí para que você não seja levado por vento de doutrina e venha a perder a sua salvação. Nós falamos isso com todo amor, em nome de Jesus.